Borderline pode gerar tanto impacto na vida de uma pessoa que ela pode ter direito ao BPC, LOAS, mas ainda não é reconhecido como uma neurodivergência. Por quê? Qual o motivo disso? Vem comigo nesse vídeo que a gente vai abordar esse tema polêmico. O que o preconceito ainda está fazendo com quem tem borderline? Fica até o final desse vídeo, se inscreva nesse canal, curte, compartilhe e comente. Eu sou Lete Amorim, psicanalista, pós-graduada em musicoterapia, especializada em transtornos de personalidade borderline, administradora do grupo Border Sem Filtro, a sua rede de apoio borderline. Estudos já mostram que sim, há alterações cerebrais em uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, mais precisamente na amígdala e no córtex pré-frontal. Essas duas regiões estão intimamente ligadas à regulação emocional e ao controle dos impulsos. Por que então o borderline ainda não é visto como neurodivergente? E saiba como isso poderia mudar todo o cenário do estereótipo e preconceito que envolve o transtorno. Neurodivergente é um termo utilizado para pessoas cujo funcionamento neurológico é diferente do considerado típico. Diferentes formas de pensar, sentir, perceber o mundo e se relacionar com outras pessoas. E não é preciso um diagnóstico formal, mas geralmente considera-se uma pessoa neurodivergente quando há uma diferença neurológica que impacta na sua forma de ser, de agir, de pensar, de enxergar o mundo e de se relacionar em sociedade. Ou seja, não é só ser diferente, mas ser uma pessoa com um funcionamento cerebral diferenciado, atípico. Depende de uma base neurológica por trás do diagnóstico. Autismo, TDAH, TOC, transtornos de linguagem, dislexia. Esses são alguns dos diagnósticos que consideramos hoje como neurodivergência. O borderline tem base neurológica documentada que causa impacto funcional compatível ao de outras neurodivergências e já é reconhecido como condição limitante pelo BPC. O que falta então é só um reconhecimento institucional e social. É incrível que mesmo com estudos que constatam que há alterações na amígdala e no córtex pré-frontal, o borderline ainda seja visto como um problema de comportamento. O Estado reconhece que o borderline enfrenta dificuldades no âmbito profissional e social, tanto que concede um benefício, o LOAS. Mas, incrivelmente, essa mesma condição não é reconhecida ainda como uma neurodivergência. Para enfim quebrar o estigma, o preconceito e a exclusão social. Teoricamente, isso seria o suficiente para incluí-los no grupo de neurodivergentes. Mas na prática, isso não ocorre. Por que será? Seria porque o borderline, para muita gente, sendo um transtorno de personalidade, soa como mau caratismo? Essa visão atrasada e extremamente preconceituosa traz consequências graves e muito prejudiciais. No trabalho, o border é visto como uma pessoa instável e não como uma pessoa que tem um funcionamento emocional diferenciado e que precisa de um suporte.
Nos relacionamentos, o border é visto como manipulador e dramático, e não como uma pessoa que luta diariamente contra o seu sofrimento emocional e psíquico. Na saúde, o border encontra consultórios com portas fechadas, recusas de atendimento e muitos profissionais despreparados. E na sociedade enfrenta frases prontas clássicas carregadas de preconceito. Isso é drama. Você é exagerado. Isso é falta de vergonha na cara. Você é mimado. Cresce, amadurece. Em contrapartida, há um benefício que reconhece a incapacidade laborativa. O BPC-LOAS. Mas se o borderline pode limitar a vida a ponto de conceder um benefício assistencial, já passou da hora de reconhecê-lo também como uma neurodivergência. O que você pensa sobre isso? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Gostaria muito de saber a sua opinião. O problema é que enquanto isso não acontece, o borderline continua sendo um estigma carregado de preconceito e de isolamento social. Isola, invalida e adoece ainda mais as pessoas que sofrem diariamente com o transtorno. E por que, então, o borderline ainda não é reconhecido como uma neurodivergência? Porque, como herança do DSM e da psiquiatria clássica, transtornos de personalidade são vistas como falha de caráter, como padrão de comportamentos desviantes e não como uma condição neurológica, porque carrega um estigma histórico. Foi por anos tratado com medo, desprezo e recusa dos próprios profissionais da área da saúde mental. E por ser uma conjunção de fatores biológicos, neurológicos e ambientais que carrega traumas, famílias disfuncionais, abuso, está aí o fato que gera um debate que ainda não houve um consenso sobre se considerar o borderline neurodivergente. Mas se sabe que nem toda criança que nasce em lar disfuncional passa por traumas e abusos são borderlines. Ou seja, é preciso uma predisposição genética, uma vulnerabilidade para que o trauma, o abuso, a família disfuncional tenha um real impacto e assim desencadeie o transtorno de personalidade borderline. Mas é sobre esse aspecto que sempre há discussão. Porque dizem que não é neuro o suficiente, que também precisa haver o ambiente impactando para que essa condição se desenvolva. Mas os critérios sociais e funcionais compatíveis com o BPC também são os mesmos, compatíveis para considerar uma neurodivergência. Então, a única diferença seria conceitual e política? Nada lógica. Isso porque ainda existe um preconceito estrutural contra os transtornos de personalidade. Alguns pesquisadores defendem a inclusão do transtorno de personalidade borderline no quadro de neurodivergência. Mas, por ser considerado um transtorno de personalidade, do outro lado, argumentam que são comportamentos aprendidos e não são nada neurológicos. A neurodiversidade nos convida a refletir sobre o que é normal. Nos faz respeitar que cada ser humano é único e tem um padrão de funcionamento único e especial.
Talvez o borderline esteja mais próximo da neurodivergência do que se pensava. E o meu intuito com esse vídeo é propor o debate. Borderline, o que você acha que mudaria na sua vida se nós fôssemos considerados neurodivergentes? E se você é borderline e quer uma rede de apoio que vai te tratar com respeito e vai ter o acolhimento que você merece 7 dias da semana, incluindo finais de semana e feriados, junto com você. Venha fazer parte do Border Sem Filtro, o seu grupo de apoio. Porque nós não somos só um diagnóstico, nós somos muito mais do que isso. Venha fazer parte você também do grupo de apoio a familiares e afins de borderline. Maiores informações você encontra aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Mande mensagem para esse número de WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em te responder. Obrigada por assistir. Curte, compartilhe, deixe aqui embaixo o seu comentário, se inscreva no canal e assista a outros vídeos que também podem fazer sentido para você.